Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, 7919. Você vai ao meu YouTube, vai também ao Instagram, vai ao blog, enfim, você tem grandes possibilidades. Tem o blog, endereço mais fácil, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Aqui nós estamos aumentando a rede de amizade e evangelizando. O que eu faço aqui é seguir o que Cristo mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 28 de abril de 2024, domingo, quinta semana da Páscoa. Estamos no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com glória, o creio, o prefácio da Páscoa. Bem, como é domingo, dia do Senhor, omitem-se as memórias facultativas de São Luís Maria Grignon de Montfort e São Pedro Chanel. Mas nós temos aqui a biografia dos dois santos, eu vou passar no final deste vídeo para vocês. No momento final, vou passar as biografias. Então, vamos nos preparar para as leituras. Eu estou pesquisando no site revista.arautos.org, já que no site Nova Aliança, eu encontrei um texto que não condizia com o texto de domingo. Então, eu estou no revista.arautos.org. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 26 ao 31. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a história do maior missionário da igreja cristã, o apóstolo São Paulo, maior pregador da história do cristianismo. Agora o salmo responsorial é o Salmo 21, se for na tradução da Bíblia grega para o latim, a Vulgata, ou 22 se for da Bíblia hebraica. Versículos 26b a 27, 28, 30, 31 a 32, refrão 26a. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Repitamos, Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão.
seus corações tenham a vida para sempre. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Repitamos: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Vamos agora à segunda leitura. Leitura da primeira epístola de São João, capítulo 3, versículos do 18 a 24. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos na verdade e para sossegar diante dele o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permaneça conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora à proclamação do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. Mas antes vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Será lançado fora como um ramo e secará. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto
e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos saber um pouco mais sobre este Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. Uma explicação da Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. A comunidade cristã não é uma instituição, mas uma participação na vida de Jesus. Unido a Jesus, cada membro é chamado a testemunhá-lo, colocando a comunidade em contínua expansão e crescimento. Vamos agora a outra reflexão, aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho. Temos aqui o seguinte texto. A imagem da videira nos ajuda a compreender a importância de permanecermos unidos a Jesus. Ele é a verdadeira videira. O Pai é o agricultor que zela pela produção e crescimento dos frutos. Os ramos são os cristãos. A condição para dar fruto é que o ramo esteja ligado à haste principal. Quem estiver em comunhão com Jesus poderá produzir abundantes frutos de fraternidade na vida e na missão. Quem se deixar podar pelo Pai coloca-se na dinâmica de produzir mais frutos ainda. Por isso é que Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Em outra proposta, ousamos pôr nos lábios de Jesus a mesma afirmação em outras palavras: comigo tudo vocês podem fazer. Com efeito, aos que permanecem unidos a Jesus e põem em prática sua palavra, ele garante: peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. Agora uma reflexão também, para completarmos, do Frei. Aliás, não sei se é Frei, deixa eu ver aqui. Acho que sim, Clausemir Maximovitz. Acredito que seja Frei, não está escrito aqui. Mas se não for, é uma reflexão importante porque está num anuário da Igreja Católica. Anuário do Sagrado Coração de Jesus. Quinto domingo da Páscoa, João 15, versículos do 1º ao 8º. A figura da videira, cujos ramos somos nós, relembra nossa ligação com Deus. Sugere também a necessidade de frutos, seguir mandamentos, especialmente o mandamento do amor. Relembra também que quem ama se deixa cultivar. O que produz frutos é podado pelo agricultor, libertando-se dos excessos, do orgulho e mesmo da vaidade e da busca de reconhecimento. Como os ramos, eu também preciso aparar as folhagens que só servem para serem vistas, que sugam a seiva e impedem os frutos. Isso ocorre naturalmente quando estamos em sintonia com o projeto de Deus. Deus o ama como você é. Ele o fez assim, mas precisamos continuar em comunhão e sintonia com Ele. Agora temos os santos do dia. Vamos falar um pouco sobre os santos que fizeram o bem, seguiram Jesus Cristo e, portanto, devem ser imitados. O próprio São Paulo, apóstolo, diz: imitem-me como eu imito a Cristo. Santo do dia 28 de abril, São Prudêncio foi bispo entre os séculos V e VI, em Tarazona, na Espanha. Abraçou a vida clerical. Prudêncio, mais tarde, depois da morte do bispo, foi eleito seu sucessor. Destacou-se como consolo dos aflitos e proteção dos pobres.
Santos do dia 28 de abril, São Paulo Phancaquan, São João Batista Din Van Tan e São Pedro Nguyen Van Yeo. Pelo nome são asiáticos, né? Foram mártires, faleceram em 1840. Sacerdote e catequistas no Vietnã, no continente da Ásia. Eles foram encarcerados, torturados e decapitados após terem sido mantidos no cárcere durante 3 anos. Santa do dia 28 de abril, Santa Joana Beretta Molla, mãe de família. Faleceu em 1962, médica pediatra. Joana Beretta Molla preferiu morrer a abortar, salvando a vida de seu 4º filho. Santo do dia 28 de abril, Beato Lucésio, leigo, faleceu em 1260. Era um rico mercador de Poggibonsi, na Itália. Santa do dia 28 de abril, Beata Maria Luísa de Jesus Trichet, virgem, faleceu em 1759. Maria Luísa de Jesus Trichet foi a primeira religiosa e superiora da Congregação das Filhas da Sabedoria, fundada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Santo do dia 28 de abril, Beato José Cebula, presbítero e mártir, faleceu em 1941, sacerdote da Congregação dos Missionários Oblatos da Virgem Imaculada. José Cebula tinha origem polonesa. Por exercer clandestinamente o ministério, foi deportado para o campo de Mauthausen, na Áustria. Santo do dia 28 de abril, São Luís Maria Grignon de Montfort, sacerdote, faleceu em 1716, exímio pregador. Foi nomeado pelo Papa Clemente IX missionário apostólico. Fundou a Companhia de Maria, de sacerdotes missionários, a Congregação das Filhas da Sabedoria, de freiras hospitaleiras, e os irmãos de São Gabriel, irmãos leigos dedicados ao ensino. Santo Mariano, por excelência, sua espiritualidade se baseia no amor a Cristo e na escravidão de amor à Santíssima Virgem. Segundo o portal do Vaticano, Luís Maria Grignon de Montfort, segundo de 18 filhos, nasceu no dia 31 de janeiro de 1673 em Montfort-sur-Mel, numa família da Bretanha profundamente cristã. Ali viveu apenas poucas semanas após ter recebido o batismo, um dia depois do seu nascimento. Apesar das dificuldades econômicas, aos 12 anos frequentou o colégio jesuíta de São Tomás Becket, em Rennes. A seguir, transferiu-se para Paris, na França, onde entrou para o seminário de São Sulpício e estudou na Universidade Sorbonne. Com 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado sacerdote. Algumas testemunhas narram que ele permaneceu o dia inteiro em adoração, como um anjo diante do altar. Luís Maria Grignon era um homem de oração e ação. A sua obra evangelizadora distinguiu-se logo pela defesa da fé católica contra o racionalismo, o protestantismo, o galicanismo e o difuso jansenismo. Um dos seus primeiros encargos foi o de capelão do hospital de Poitiers. Após 2 meses de peregrinação a pé, em 1706, chegou a Roma. Ali recebeu o título de missionário apostólico do Papa Clemente XI, no dia 28 de abril de 1716. Enquanto participava de uma missão, São Luís Maria Grignon de Montfort faleceu de pneumonia, com a idade de 44 anos. Todo o povo se reuniu diante do seu leito de morte para receber a sua bênção. Ele foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 por Pio XII. O próprio Papa João Paulo II, hoje nosso santo,
o inscreveu no calendário geral da igreja em 1996, adotando para o seu pontificado o moto Totus Tuus, extraído de sua espiritualidade. São Luís Maria Grignon de Montfort, fundador das Filhas da Sabedoria em 1703 e da Companhia de Maria em 1705, é recordado pelos seus escritos marianos como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, redigido em 1712. Esta obra permaneceu escondida em um cofre por 150 anos. Ao ser reencontrada em 1842, foi publicada no ano seguinte. Hoje é traduzida em numerosas línguas por ser o ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. Santo do dia 28 de abril, São Pedro Chanel, sacerdote e mártir, faleceu em 1841, religioso da Sociedade de Maria, os maristas, apóstolo da Oceania, recebeu o martírio na ilha de Futuna, Polinésia Francesa, por ter evangelizado e convertido, entre outros, o filho do chefe da tribo. Segundo o portal RS21, da Rede Século XXI, no dia 12 de novembro de 1827, Pedro Chanel desembarcou providencialmente na minúscula ilha de Futuna, hoje possessão francesa no Oceano Pacífico. Era um missionário marista, em companhia de um confrade leigo. A pequena ilha, dividida em duas por uma montanha central e por duas tribos perenemente em guerra, não era, de certo, refúgio turístico. Só a coragem e a caridade de um homem de Deus podiam escolher aquela meta, com todos os riscos que comportava. Ali, de fato, Pedro Chanel teria concluído a sua aventura de evangelizador, morto a pancadas de bastão em 28 de abril de 1841, pelo genro do cacique Muzu, irado porque entre os convertidos ao cristianismo estavam alguns membros de sua família. Chanel nasceu na França, em Couët, a 12 de julho de 1803. Aos 12 anos, seguindo os conselhos do zeloso pároco Trompier, iniciou os estudos no seminário. Foi-lhe concedido entrar em 1824 no Seminário Maior de Bourg, onde recebeu 3 anos depois a ordenação sacerdotal. Foi vigário de Amberieu de Gex, unindo-se a um grupo de sacerdotes diocesanos, os maristas. A Sociedade de Maria, aprovada pelo Papa em 1836, teve entre os primeiros membros Pedro Chanel, que no mesmo ano embarcou de Le Havre, perto de Valparaíso, com destino à Oceania. Quando o navio tocou Futuna, Pedro Chanel foi convidado a descer em terra e ficar em companhia do irmão leigo, Nicésio, de 20 anos. Foi uma lenta e paciente penetração no pequeno mundo daquela gente tão diferente em costume e mentalidade. O anúncio do Evangelho começou, porém, a repercutir na geração jovem. Mas este sucesso fez com que se aguçassem as hostilidades dos mais velhos. O tributo de sangue de São Pedro Chanel foi o preço para abrir, enfim, as portas de toda a ilha à evangelização. O novo mártir cristão, beatificado em 17 de novembro de 1889, foi inscrito no Álbum dos Santos em 16 de junho de 1954, declarado padroeiro da Oceania. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. Até na terra, o pai terreno, biológico, dá um não para o filho pensando no bem dele. Imagine o nosso divino Pai eterno, o Pai das misericórdias, como diz São Paulo Apóstolo, ou o nosso papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. Então, receba a resposta que for,
com alegria. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Você quer viver com Jesus por todos os séculos dos séculos, para sempre, com um corpo glorificado, semelhante ao dele ressuscitado? Jesus ressuscitado atravessou paredes, mudou a feição, aparecia num lugar, daqui a pouco estava em outro, a quilômetros. Nosso corpo glorificado será semelhante ao dele, na eternidade. Mas para isso temos que crer em Jesus como Deus, Deus humanado, que foi servo por nós, morreu na cruz por nós, morreu, mas ressuscitou. Creia nele como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919.